Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar como gravar um desenho como imagem para ser usada como ilustração de um artigo, de um livro, em uma apresentação de slides ou em outro meio qualquer. Sugiro que você veja os vídeos anteriores desta série porque há operações que já descrevi antes e não vou detalhar neste vídeo para não ficar muito repetitivo. Em outros vídeos eu já mencionei que você pode enviar o link de um desenho para outra pessoa e ela vai poder abrir o desenho no computador dela e fazer o uso que ela quiser, inclusive modificar o desenho original. Mas há ocasiões em que você não precisa ou não quer enviar o desenho editável para alguém. Pode ser que você só queira enviar a imagem final do desenho, porque é só isso que a pessoa precisa ter. Ela não vai ter que alterar nada, nem interagir com o desenho de alguma forma, só vai usar o desenho como uma ilustração de um assunto, por exemplo. Nesse caso, em vez de você enviar o link do desenho, basta gerar uma imagem e enviar para a pessoa que vai fazer uso dela. Vamos supor que eu queira gerar uma imagem deste desenho que está aberto na tela do meu navegador. Primeiro eu tenho que posicionar o desenho para que fique exatamente como eu quero que ele apareça na imagem. Se o desenho estiver com um pedaço fora da área de visualização, por exemplo, posso movê-lo clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando para outra posição. Se o desenho estiver muito grande ou muito pequeno, eu posso usar a rodinha central do mouse para alterar o zoom. Eu vou deixar o desenho assim como está agora, porque é esta aparência com que eu quero que a imagem seja gerada. Há mais de uma maneira de criar uma imagem do desenho. Eu vou começar com esta aqui. Clico no menu e escolho Exportar imagem. Nesta janela, observo a miniatura que está sendo exibida para confirmar se realmente é assim que eu quero gerar a imagem. Se não for, é só eu clicar no fundo da tela e refazer o posicionamento e o tamanho da imagem. Se estiver ok, eu clico no botão Download e seu navegador vai fazer o download da imagem na pasta padrão de downloads do seu computador. No meu caso, estou usando o Firefox e ele está perguntando o que eu quero fazer com o desenho. Vou marcar a opção Salvar arquivo e clicar no OK. Para exibir a lista de downloads, eu vou pressionar as teclas Ctrl J. E aqui está o arquivo que eu acabei de baixar, no formato PNG, que é um dos mais utilizados na internet e é reconhecido por praticamente todos os editores de imagens, pelo Word, PowerPoint e outros softwares. Vou abrir a pasta de downloads e executar um clique duplo para abrir o arquivo e ver como ficou. E aí está a imagem com uma qualidade muito boa, bem melhor que a imagem que é gerada na impressão em papel ou na impressão para arquivo PDF que eu expliquei no vídeo anterior. Essa imagem PNG eu posso abrir em um editor de imagens, eliminar partes que não são importantes, incluir textos novos, setas, outros elementos. Enfim, posso usar a imagem à vontade. Ou posso incluir a imagem em um texto do Word, do PowerPoint, ou anexá-la no e-mail, no WhatsApp e assim por diante. Nesta mesma opção, exportar imagem, eu tenho algumas outras opções que podem ser úteis. Por exemplo, em vez de gerar um arquivo no formato PNG, eu posso clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Enviar imagem por e-mail. Nesse caso, será aberto o software de e-mail do meu computador e a imagem será incorporada dentro de uma nova mensagem. Então, eu posso digitar o endereço da pessoa para quem eu quero enviar a mensagem, escrever alguma informação e enviar o e-mail. Mas se eu clicar na opção Copiar imagem, o desenho vai ser copiado para a área de transferência do computador e então eu posso abrir em um editor de imagens ou abrir o Word ou outro software qualquer e pressionar as teclas Ctrl e V, que é para colar a imagem dentro desse outro software. E então eu posso editá-la nesse outro software como eu quiser. Mas nesta outra opção do menu, Baixar como, eu também posso gerar imagens no formato PNG, além de vários outros formatos. Como são muitas as opções, e eu nem conheço todas elas, vou mencionar apenas as mais usuais. O ideal é que você experimente cada opção para descobrir qual delas lhe atende melhor em cada situação onde você precise gerar um arquivo com desenho. O formato GGB eu já expliquei antes. Sugiro que você veja o vídeo anterior para eu não ser muito repetitivo nesse vídeo. O formato PNG é o mesmo que aquele do menu Exportar imagem que expliquei agora há pouco.
Este é um dos formatos mais usados por inúmeros softwares e tem uma qualidade muito boa. No formato PNG, a imagem é gravada pixel por pixel, ou seja, ponto por ponto, como em uma fotografia. Imagens gravadas dessa forma, pixel por pixel, são chamadas de mapa de bits, ou bitmaps. Os formatos JPG e BMP, por exemplo, também são gravados pixel por pixel. A qualidade do formato PNG é muito boa, mas se você ampliar ou reduzir muito a imagem, ela vai ficar com uma aparência de serrilhado, principalmente as linhas diagonais e os textos que estiverem escritos no desenho. Se você precisa de uma imagem boa e não tiver necessidade de alterar muito o tamanho, isso é, se não precisar diminuir muito nem aumentar muito a imagem, na maioria das vezes o formato PNG vai servir. O formato PDF cria um arquivo PDF contendo o desenho. É parecido com a opção de imprimir o arquivo para PDF, que eu mencionei no vídeo anterior, mas aqui você não consegue escolher a escala do desenho. A imagem do desenho simplesmente vai ocupar toda a página do arquivo PDF, sem que você tenha controle sobre isso. A qualidade da imagem pode ser satisfatória ou não. Isso depende da complexidade do desenho que você construiu no GeoGebra. O melhor é testar e verificar se o PDF gerado ficou satisfatório ou não. Mas eu não tenho o hábito de usar essa opção PDF, porque para mim é pouco flexível. Prefiro gerar um arquivo no formato PNG, ajustar o que for necessário em um editor de imagens e depois importar para dentro de um texto do Word, por exemplo, ou um outro editor de texto, onde eu consigo ajustar o tamanho da imagem ao espaço disponível na página, posiciono mais adequadamente com o texto que eu tenho escrito e depois, se necessário, gero um PDF a partir do próprio Word ou do editor que eu estiver usando. Por fim, vou falar do formato SVG. Nesse formato, o desenho não é gravado pixel por pixel, como numa fotografia. Em vez disso, o arquivo contém um conjunto de instruções sobre como a imagem deve ser construída. Esse tipo de arquivo é chamado vetorial, não é um mapa de bits como os arquivos PNG e JPG. Quando abrimos um arquivo vetorial em algum software que aceita esse formato, como o Adobe Illustrator ou o CorelDRAW, o software vai ler as instruções que estão gravadas no arquivo e vai construir a imagem do zero. E quando precisamos ampliar ou reduzir o tamanho da imagem dentro desse software, ele vai refazer os cálculos e construir novamente a imagem na nova escala, sem que haja perda da qualidade. Vamos supor que você queira enviar a imagem para ser impressa em uma gráfica, por exemplo, e o pessoal da gráfica vai precisar aumentar ou reduzir o tamanho dela para caber no formato do papel onde vai ser impressa. Nesse caso, pode ser útil perguntar ao pessoal da gráfica se eles aceitam o arquivo em formato SVG para facilitar que eles mudem a escala da imagem mais facilmente, sem perder a qualidade. Vou escolher este formato de arquivo, SVG, e vamos ver qual o resultado. O GeoGebra pergunta qual o nome do arquivo, vou manter este mesmo nome, que é o título do desenho que eu tenho aberto na minha tela, e clico em exportar. Aqui nessa janelinha do navegador, eu clico em salvar arquivo, ok. Pressiono Ctrl J para exibir a lista de arquivos baixados. Vou abrir a pasta onde ele foi baixado. E quando eu executo um clique duplo sobre o arquivo, no meu computador o Windows está configurado para abrir arquivos SVG com o navegador Microsoft Edge. Se eu tivesse o CorelDRAW ou o Adobe Illustrator, por exemplo, poderia configurar o Windows para abrir arquivos SVG com um desses softwares. Mas aqui ele abriu no navegador Microsoft Edge. Vejam que a qualidade da imagem está muito boa. E se eu pressionar as teclas Ctrl- ou Ctrl+, para modificar o zoom, a qualidade da imagem se mantém. É possível perceber isso principalmente pelas letras, números e linhas diagonais que não ficam serrilhados. Quando o arquivo é gravado no formato PNG, JPG ou outro arquivo bitmap qualquer, ao ampliarmos ou reduzirmos o tamanho da imagem, a qualidade não se mantém, ao passo que aqui com o SVG, que é um arquivo vetorial, a qualidade não se perde, dentro das limitações do meu computador e do meu monitor, é claro. Pessoal, muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um like, compartilhe o vídeo e escreva um comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.